Agora a gente entra na parte maligna, né? Nos carcinomas. Então, a gente já viu as lesões que podem ser benignas, as lesões epiteliais. Agora a gente vai para as lesões epiteliais malignas, o carcinoma. Então, os cânceres de mama são divididos com base na expressão de receptores hormonais. Então, a gente tem um aumento da expressão, né, normalmente do receptor de estrogênio e do receptor de progesterona nos cânceres de mama. E também podemos ter um aumento da expressão do receptor do fator de crescimento epidérmico humano, que é o HER2, também chamado de ERB2. Lembrem lá da nossa aula de neoplasia, de um dos mecanismos que favoreciam, né, a proliferação do tumor, era ele expressar na membrana receptores para fatores de crescimento que são expressos, né, liberados no sangue constantemente. As células epidérmicas, né, elas estão constantemente se proliferando para fazer a renovação da pele. Então, elas têm essa secreção constante do fator de crescimento epidérmico. Então, como ele está sempre na corrente sanguínea, se a célula neoplásica ela expressa esse HER2, que é o receptor para isso, vai promover o tempo todo a proliferação dessa célula neoplásica, tá? Então, esses cânceres de mama, eles podem ser, né, RE positivo, receptor de estrogênio positivo, que é a imensa maioria dos cânceres de mama, tá? Tem essa característica, cerca de 50 a 65% dos casos, e normalmente ele tem um HER negativo, então ele só é positivo para o receptor de estrogênio mesmo, mas não para o receptor, para o fator de crescimento epidérmico, perdão. Temos o segundo tipo mais comum, que é o HER2 positivo, em que ele vai ser tanto positivo para o receptor de estrogênio, mas também pode ser negativo e vai englobar aí de 10 a 20% dos casos de câncer de mama. E nós temos o terceiro tipo mais comum também, que é o que a gente chama de triplo negativo, que ele não vai ser positivo nem para o receptor de estrogênio, nem para o receptor de progesterona, nem para o receptor do fator de crescimento epidérmico. E vai englobar de 10 a 20% dos casos, certo? Por que é importante, no momento que se descobre um câncer de mama, fazer essa classificação, né? De onde é que provém a base da proliferação daquele tumor? Porque isso vai interferir diretamente no tratamento. Se eu tenho, né, que a maioria dos casos, uma neoplasia maligna que está relacionada ao aumento da expressão do receptor de estrogênio, então o que é que eu tenho que diminuir? Tenho que diminuir a quantidade de estrogênio liberada para aquela pessoa, para que não possa se ligar a esse receptor que induz a proliferação dessa célula. Ah, mas o outro tumor não é desse tipo, RE positivo, é do tipo HER2 positivo. Então ele tem que ter como alvo o receptor do fator de proliferação epidérmico. A gente pode bloquear a síntese desse fator de crescimento epidérmico? Não, porque aí a gente começa a causar lesões na pele, né? Então a gente tem que criar, né, desenvolver inibidores para o HER2 das células, né, que tenham um tropismo para as células da mama. Então, dependendo do tipo de câncer de mama, qual é o fator principal que contribui na proliferação daquela neoplasia, a gente vai ter um tratamento mais eficaz direcionado a ele. É por isso que a gente tem, né, dos cânceres mais agressivos esse triplo negativo. Por quê? Porque dos medicamentos que existem, a gente não vai ter nenhum para atuar no receptor do estrógeno, da progesterona ou do fator de crescimento epidérmico. Então, fica mais difícil o tratamento desse câncer. Então, os cânceres que superexpressam, né, HER2, que são HER2 positivos, são patogenicamente distintos. Professor, não entendi esse triplo negativo. É porque esse câncer não vai ter esses receptores? Não vai ter a superexpressão desses receptores, vai. É outra coisa, uma mutação no gene supressor de tumor ou outras alterações em outros genes que favorecem a proliferação. Então, eles são patogenicamente distintos e altamente proliferativos, uma vez que a gente está constantemente sintetizando o fator de crescimento epidérmico. E antes, eles tinham um prognóstico muito ruim, há alguns anos atrás. Mas a disponibilidade e desenvolvimento de fármacos específicos voltados para o HER2 melhorou o prognóstico, e hoje é considerado o pior tipo aquele que é o triplo negativo. Antes era o HER2 positivo, porque não havia um medicamento específico para ele. Mas aí foi, né, ao longo dos estudos farmacológicos, se desenvolvendo esse que tem como alvo direto o HER2, e aí ele não pode interagir
com o fator de crescimento epidérmico. Se ele não pode interagir, ele não desencadeia a proliferação celular. Então, esses 3 grupos apresentam diferenças marcantes nas características do paciente, né? Desde aspectos patológicos, resposta ao tratamento, os padrões metastáticos, tempo de recidiva, desfecho da doença. Os 3 vão surgir pela aquisição progressiva de mutações condutoras nas células epiteliais do sistema ductal ou do sistema lobular, que é o normal, né? A gente tem a ocorrência ali de uma mutação e para o desenvolvimento do tumor, a gente viu na aula de neoplasia que a gente tem a progressão tumoral, então esse acúmulo de mutações que favorecem a proliferação desse tumor. E além disso, a gente tem os fatores genéticos, fatores hormonais, fatores ambientais que contribuem para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, as pessoas que a gente também falou na nossa aula de neoplasia, que tem aquela mutação dos genes BRCA1, BRCA2, como a Angelina Jolie tinha, né? Elas têm uma tendência maior a desenvolver o câncer de mama. Fatores hormonais, as pessoas que estão constantemente fazendo uso, né, de anticoncepcional, né? Então isso também contribui para que ela tenha uma tendência ao desenvolvimento do câncer de mama, porque estimula constantemente aqueles receptores hormonais, seja do estrógeno, seja da progesterona. Os fatores ambientais, maus hábitos, né, obesidade também pode contribuir. Então tudo isso vai interferir na ocorrência do câncer de mama. Um sistema de classificação alternativo baseia-se no perfil da expressão gênica, né? Então, a gente tem, classificando esse câncer de mama como luminal A, se ele for RE positivo e HER2 negativo, certo? Ou luminal B, se ele for RE positivo e HER2 positivo. HER2 enriquecido, se ele tiver uma superexpressão do HER2 e negativo para RE. E semelhante ao basal, se ele for RE negativo, HER2 negativo e também RP, né? O receptor de progesterona negativo, que é o que a gente conhece pelo triplo negativo na classificação anterior. E tem essa classificação também aqui nova. Existem vários tipos de classificações, né? Mas as principais é essa, em luminal A, B, HER2 enriquecido ou semelhante a basal, ou o anterior que a gente viu, que faz aqui a distinção entre RE positivo, HER2 positivo ou triplo negativo. Então aqui é só para vocês verem, né, essa correlação do carcinoma com essas alterações genéticas. Então nesse gráfico, especificamente, inicialmente, a gente vê que a imensa maioria dos casos, como a gente viu, né, que até 65% dos casos vão ser RE positivos. Então a pessoa tem um aumento da expressão do receptor de estrógeno. Então, a maioria dos casos, essa linhazinha laranja aqui é do tipo RE positivo. Depois vai ser seguido pela linhazinha roxa, que é do HER2 positivo. E o último é o triplo negativo, né? Esse verde que é o mais grave. Claramente, a gente também observa que tem sim o fator da idade, né? Associando a gravidade, a incidência da doença. À medida que a pessoa vai envelhecendo, isso vai aumentando essa taxa de incidência. E aqui em cima é justamente essas alterações, esses tipos, essa classificação associada aos principais fatores genéticos que estão associados. Então, quando a gente observa a classificação aqui do tipo, né, RE positivo, a gente já consegue associar, quando faz-se o estudo, né, a análise, que houve uma mutação do gene BRCA2. Então, o BRCA2, que é um gene supressor de tumor, que existe em todas as células, mas quando chega nas células mamárias, se ele sofre esse processo de mutação, em que ele não atua mais como gene supressor de tumor, ele favorece o desenvolvimento, né, de uma neoplasia ductal in situ, né, que é ainda fixa, não se espalhou, do tipo RE positiva, e que ele favorece que haja um aumento da expressão dos receptores de estrógeno, e aí a pessoa com esse contato hormonal constante vai fazer com que a célula comece a se proliferar. O segundo tipo que a gente viu, que é RE negativo e HER2 positivo, né? Ele já está associado principalmente aqui às mutações no gene supressor do tumor TP53, que codifica para a proteína P53, que tem aquele fator lá de controle que a gente viu na aula de neoplasia.
Então, ele também vai desenvolver um carcinoma, né, in situ, então também vai contribuir para essa proliferação celular, já que esse HER2 ele vai estar sempre se ligando ao fator de crescimento epidérmico, que ele tem afinidade. E o terceiro tipo, em vez de ser uma alteração do TP53 ou do BRCA2, vai ser uma mutação no BRCA1, que também é um gene supressor de tumor, que está muito relacionado à incidência de câncer de mama nas células, né, das mamas, apesar dele existir em todas as células. Então, essa mutação está relacionada, na maioria das vezes, ao triplo negativo, tá? Não é nem RE positivo, nem RP positivo, nem HER2 positivo. Ele não tem nenhum fator aqui claro de como é que se desenvolve, né, a proliferação que vai culminar no carcinoma ductal in situ. Todos esses aqui do exemplo, né, esses cortes histológicos, é um carcinoma ductal, tá? Começou ali nos ductos dos lóbulos mamários. Mas a gente também pode ter no lóbulo, tá? Carcinoma lobular in situ, certo? Só porque na figura é o quê? Carcinoma ductal, isso. Hã? É a mesma coisa, porque não trocaram na figura. É porque aí é de inglês, né? Ductal, carcinoma, aí eles não trocaram, não atentaram. É a mesma coisa. Então vamos lá entender um pouquinho desses fatores genéticos, né? Que estão associados à manifestação do câncer de mama. Então as mutações condutoras da carcinogênese da mama podem ser subdivididas em herdadas e adquiridas. As principais mutações herdadas que conferem susceptibilidade ao câncer de mama vão afetar os genes BRCA1 e BRCA2, que são genes supressores de tumores, né? E o câncer só vai surgir quando ambos os alelos estão inativados ou defeituosos. Então, são esses genes que são o alvo principal no rastreamento genético. Quem tem, né, a condição de fazer um mapeamento genético, se tiver lá mutação em ambos os alelos do BRCA1 ou mutação em ambos os alelos do BRCA2, a pessoa tem uma tendência elevada a desenvolver, a mulher, né, a desenvolver o câncer de mama. Então, o que é que faz? Na maioria das vezes, faz logo a remoção das mamas, porque ele tem esse fator predisponente à neoplasia somente no tecido mamário. São genes supressores de tumores que existem em todas as células, mas é na mama que ele tem essa tendência. Então, a pessoa já herdou os genes mutados, veio da mãe os genes já com ambos os alelos mutados, e aí tem uma tendência fortíssima de desenvolver o câncer de mama, certo? Então, o BRCA1 e o BRCA2 são fatores genéticos herdados, hereditários, veio assim, né? Curioso que eles são expressos, né, como eu já disse, em várias células de vários tecidos, mas a sua alteração tende a desencadear o câncer de mama apenas. Então, as mutações do BRCA2 são primariamente, como a gente acabou de ver na figura, né, associadas à maioria dos tumores, que são os RE positivos, até 65% dos casos, enquanto as mutações do BRCA1 se associam aos tipos de câncer triplo negativo, que era aquele último lá da figura. Outros genes mutados também estão associados ao câncer de mama familiar, que incluem o TP53 e o PTEN. Tanto o TP53 como o PTEN são genes supressores de tumor também, tá? Fazem esse controle da proliferação celular, atuando lá no ciclo celular. Então, quando eles sofrem uma mutação, eles vão aí favorecer a proliferação da célula ou não. Qual é a diferença do BRCA1 e do BRCA2? Do BRCA1 e do BRCA2 para o TP53 e o PTEN. O BRCA1 e o BRCA2, eles estão associados diretamente a um fator genético herdado, hereditário, enquanto o TP53 e o PTEN estão associados ao fator genético adquirido. Então, a pessoa sofreu uma mutação, né, seja por todos aqueles fatores que a gente viu lá, físico, biológico, químico, sofreu a mutação desses genes e aí passou a desenvolver a neoplasia, né? Eles ficaram mutados, não funcionam mais, então eles não vão suprimir o tumor. Então o tumor começa a se proliferar. Consequentemente, né, as vias nas quais esses genes atuam são afetadas, então eles não controlam mais a proliferação celular. E as mutações somáticas nos genes BRCA1 e BRCA2 são extremamente raras, que é a mutação somática, que não foi hereditária, que foi adquirido, né? Seja por um fator ambiental, químico, físico ou biológico. Pode acontecer
de mutar o BRCA1 ou BRCA2 nas células mamárias? Pode acontecer, né? A pessoa que fuma muito, que usa drogas e tudo, então sofre esse processo de mutação somática e aí desenvolve o câncer de mama, mas é muito raro. Na maioria das vezes, quando se associa às mutações do BRCA1 e BRCA2, é fator genético hereditário. Enquanto no gene TP53 e no PTEN são comuns no câncer de mama essas mutações somáticas, né, que não foram hereditárias, foram adquiridas por outros fatores ambientais que ajudaram a desencadear. E os fatores hormonais e os fatores ambientais, né? Então a gente tem aí que os estrogênios, eles estimulam a produção de fatores de crescimento, né? Então, o fator transformador de crescimento alfa, o fator de crescimento derivado de plaquetas, o fator de crescimento de fibroblastos, que vão favorecer o desenvolvimento de tumores, tá? Então, eles já favorecem a proliferação desses fatores de crescimento de forma normal. Então, se eu aumento, né, o contato direto com esses hormônios, eu estou favorecendo direto a secreção de fatores de crescimento, ou seja, de proliferação de células, porque tem receptores para interagir com esses fatores de crescimento. Além disso, o receptor de estrogênio ele vai regular dezenas de outros genes importantes para o desenvolvimento tumoral. Então, a partir do momento que eu pego esses fatores de crescimento aqui, os estrogênios se ligam ao receptor de estrogênio, ele já vai desencadear dentro da célula a ativação de outros genes relacionados o quê? A proliferação da célula, né? Para ela conseguir se multiplicar. Então, não é só ele que vai estar atuando, ele vai ativar várias outras vias, por isso que ele tem esse impacto tão favorável do ponto de vista do tumor. Para o tumor é ótimo que seja ativado, que seja RE positivo. Porque quando ele é RE positivo, ele vai ativar inúmeras vias e vai favorecer uma proliferação cada vez mais intensa. Então, os hormônios induzem a proliferação celular durante o desenvolvimento de cânceres a partir de lesões precursoras que expressam fortemente o receptor de estrogênio. Portanto, quando a gente identifica logo no começo que tipo de câncer é esse, ó, esse câncer, ele teve uma mutação no BRCA2. Se ele tem uma mutação no BRCA2, ele está, na maioria das vezes, associado ao aumento da expressão do receptor de estrogênio. Então, identifiquei o tipo de câncer, né, a base de onde veio. Então, o tratamento com antagonistas do estrogênio é muito eficaz no tratamento desse tipo de câncer, certo? Então, por isso que é muito importante fazer essa classificação, certo? E os fatores ambientais devem ser os responsáveis pela incidência variável de câncer de mama em grupos geneticamente homogêneos. Então, quando a gente pega as japonesas no Japão e as japonesas que moram nos Estados Unidos, a incidência de câncer de mama nas japonesas que moram nos Estados Unidos é muito maior. Por quê? Poluição, hábitos de vida, a alimentação é completamente diferente os costumes nos Estados Unidos do Japão. Por mais que a pessoa tente manter, né, mas é distinto. Então, se associa os fatores ambientais com o aumento da incidência da doença. Além disso, alcoolismo também favorece, tá, a ocorrência dessas mutações somáticas. A menarca antes dos 12 anos, por quê? Porque quanto antes a criança menstrua, quanto antes ela tem contato com os hormônios, né? Então fica sendo exposta aos hormônios por muito mais tempo. Menopausa depois dos 50 anos, a mesma coisa. Quanto depois se prolonga essa menopausa, mais tempo ela tem contato com os hormônios. E a gente viu que tem receptor de estrogênio, receptor de progesterona que estão associadas à formação desses tumores. E no final das contas, como é que a gente sabe se uma mulher tem um tipo de câncer ou outro faz rapidamente? Vai fazer, na biópsia, vai fazer a classificação genética, faz uma PCR, tá? Essa associação com o tamanho da mão da mulher também, esse ponto. Tamanho o quê? Quanto maior o seio, maior a probabilidade. Não, isso é mito, né? Diz que a pessoa que tem mais seio, tem a mesma coisa da amamentação, que diz que quem tem o seio maior vai ter mais leite, né? Mas é mito, não tem essa relação não. É protetiva, porque no momento que está se formando um tumor ali, é tanta compressão, né? Que se faz que pode até esmagar mesmo fisicamente um nódulo que esteja se formando. Os homens fazem mamografia. E como é que faz o rastreio do câncer de mama dos homens?
Eu acho que é mais no toque mesmo. Porque o que é que a gente está vendo? A base do desenvolvimento dos tumores, basicamente, os hormônios, né? Então, como eles não têm essa ação do estrogênio, né? Da progesterona, então a gente não tem uma incidência elevada. No máximo aparece o quê? Um triplo negativo, né? No caso dos homens, por outras razões. E aí é os sintomas mesmo. Quando... Porque é 1%, mas não, esse 1% a gente faz como? Espera acontecer. Espera. Não tem rastreio. Eu não vi nada e nem nunca ouvi falar de rastreio. Não, ultrassom, mas não se passa, entendeu? Não faz parte dos exames de rotina passar um ultrassom mamário. Não se faz, a não ser que o homem diga, olha, eu tenho uma dor, eu sinto a dor, eu tenho uma secreção, né? Tá saindo uma secreção, aí se passa, mas de rotina não se passa, não. Não faz. Ultrassom, acho que inicialmente ultrassom, porque não tem volume, né? Não tem volume fibroso para fazer a mamografia e esmagar, não tem como. Acho que é mais ultrassom e aí se detectar algo estranho, faz a tomografia direto. E tem homem que tem ginecomastia que Tem. Nos que tem ginecomastia pode ser que dê para dar uma esmagadinha. quer dizer que já tem estrogênio trabalhando. Aí tem mais tendência. Acho que tem que ter alguma sintomática para que se passe. De rotina não se passa, não. Então, a localização mais comum dos tumores de mama é no quadrante superior externo ou lateral, que se chama. Então, é aqui, ó, quadrante superior lateral, tá? É difícil que a gente tenha aqui no quadrante inferior lateral ou medial. A maioria é perto das axilas, tá? Esse externo é para dizer que É lateral, o pra fora, 50% seguido pela porção central, mesmo ao centro do mamilo mesmo, né? Não tão lateralizado, seja na porção medial ou na porção lateral, na porção central. 20% na porção central. Então, os cânceres de mama são classificados morfologicamente conforme sua penetração ou não na camada basal. Carcinoma in situ, obviamente, ele está dentro do limite, né? E carcinomas invasivos, eles já começaram a adentrar os tecidos e estão espalhados. Dos carcinomas in situ, nós temos as formas não invasivas, que é o carcinoma ductal in situ, que foram todos os exemplos que a gente viu lá, tá? Naquela imagem. E também, obviamente, vamos ter o carcinoma lobular in situ. Se vocês lembrarem na figurinha, o tecido epitelial glandular, né? Que tem as células epiteliais luminais mais internamente e as células mioepiteliais mais externamente, elas não estão ali formando apenas os lóbulos, não. Quando vocês olharam para a figurinha dos ductos, tinha a mesma composição, uma linha preta formando o ducto por fora, mais externamente, e uma linhazinha azul das células epiteliais luminais formando a partezinha mais interna dos ductos, tá? Então, tanto os ductos como os lóbulos são formados por essas células epiteliais. Então, das formas não invasivas é o ductal in situ ou lobular in situ, e dos invasivos nós temos o carcinoma ductal invasivo, que é de 70% a 80% dos casos, o carcinoma lobular invasivo, de 10% a 15% dos casos, e nós temos aí algumas distinções, né? Como carcinoma com características medulares, carcinoma mucinoso e carcinoma tubular, que a gente não vai adentrar, certo? Então, dentro do carcinoma in situ, ou seja, não invasivo, a gente tem os dois tipos, como eu já mencionei, o carcinoma ductal in situ, ou CDIS, e o carcinoma lobular in situ, que é o CLS. O lobular expande os lóbulos envolvidos, enquanto o ductal distorce os lóbulos, formando espaços semelhantes a ductos. Por definição, ambos os tipos não invadem o estroma nem os canais linfovasculares. O carcinoma ductal in situ apresenta uma grande variedade de apresentações histológicas, incluindo o tipo sólido, comedo, cribiforme, papilar, micropapilar e agregado. São várias morfologias diferentes, tá? As calcificações frequentemente estão associadas ao carcinoma ductal in situ, resultantes da calcificação de restos necróticos ou material de secreção, porque a gente viu que quando a gente está começando a formar uma neoplasia, pela competição pelos nutrientes e tudo mais, pela compressão dos tecidos, vai haver um processo inflamatório, que é inclusive o que ajuda a limitar o crescimento do tumor.
Então, nesse processo inflamatório vai ser liberado restos necróticos e aí, com isso, a gente pode ter o processo de encapsulamento e calcificação, certo? Então, nessa calcificação é o que a gente mais identifica precocemente o desenvolvimento desse câncer, tá? Então, são aquelas imagens que a gente viu lá nos BIRADs, que fica bem esbranquiçado, porque o cisto de cálcio, né, que vai ser formado, ele fica bem reflexivo. Então, o carcinoma ductal in situ constitui 5% dos cânceres de mama não rastreados, mas constitui 30% dos cânceres nas rastreadas, né? Porque a mamografia é um exame ótimo para a detecção de calcificações e ele tem essa característica associada. Então, o tratamento utiliza cirurgia e radiação, agentes antiestrogênicos nos tipos RE positivos, com prognóstico de 97% de sobrevida, né? Obviamente, se não for tratado, vai evoluir para o câncer invasivo, que é cerca de 1/3 dos casos não tratados, certo? Esse caso aí, esse hipertensão localizado, mas já é considerado... Já é câncer, certo? O lobular in situ, né, ele possui uma aparência uniforme com células monomórficas em aglomerados dentro dos lóbulos. Então, o lobular in situ é um achado acidental, raramente está associado a calcificações, por isso a incidência do lobular in situ permaneceu inalterada em populações rastreadas por mamografia. Cerca de 1/3 vai evoluir para o carcinoma invasivo. O tratamento atual inclui o acompanhamento clínico e radiológico frequente, quimioprevenção, com tamoxifeno ou, menos comumente, mastectomia profilática bilateral, dependendo da evolução do tumor. Aquelas características que a gente viu lá na aula de neoplasia, velocidade de proliferação, né? Tudo isso vai interferir na determinação de qual vai ser o tratamento a ser efetuado. Então, aqui são algumas das principais características, ó. O carcinoma lobular in situ, a gente vê que ele fica bem delimitado, a gente tem um espaço entre os lóbulos aqui nesse corte, tá? Já no carcinoma ductal in situ, como ele iniciou nos ductos, ele começa a comprimir os lóbulos, tá? Então, enquanto a gente vê alguns espaços entre os lóbulos aqui no lobular in situ, no caso do ductal in situ, a gente não vê esses espaços, porque ele vai mesmo, a proliferação dessas células epiteliais vai empurrando, começou no ducto, vai empurrando os lóbulos e eles vão se comprimindo. Então, a gente vai perdendo os espaços que existem ali entre os lóbulos. Aqui é a detecção mamográfica de calcificações associadas ao carcinoma ductal in situ, que é o que é mais comum, a gente vê as calcificações associadas ao ductal, mas não no caso do lobular, a gente não apresenta tanto a presença dessas calcificações. E às vezes a gente tem que dar um zoom realmente muito grande para conseguir visualizar essas microcalcificações, que não vão ser caracterizadas como um achado benigno. Por quê? Porque a gente vê que elas estão todas espalhadas, né? Naquele que a gente viu, BIRADS 2, que tinha a calcificação, mas era bem delimitada, por ela ter aquela boa delimitação, se considera o achado benigno e classifica como BIRADS 2. Aí, como não tem essa delimitação, está espalhado, tudo que está espalhado a gente já vai classificar como malignidade, tá? Oi? Explica de novo o que é esse CLS e CLS. Pronto, CLS é o carcinoma lobular in situ. Então, ele não está invadindo outros tecidos, ele está ali na mama, localizado no tecido epitelial glandular. Ele vai ter a proliferação das células epiteliais nos lóbulos, começa nos lóbulos, então ele começa a se proliferar, então ainda tem espaços aqui entre os lóbulos sendo formados. No caso do carcinoma ductal in situ, como a proliferação iniciou lá nos ductos, né? Como se eu pegasse aqui carcinoma, tá aqui o ducto, carcinoma lobular, quem vai começar a se proliferar são as células epiteliais nos lóbulos. Então ela vai inchando, vai se proliferando, e ela tem essas características de ainda manter a estruturação do lobo como um todo. No caso do carcinoma, morreu.
Ductal, como a proliferação começa aqui, o que é que ele vai fazendo? Ele vai empurrando. Ele começa a proliferar essas células aqui e ele começa a ir empurrando, a se sobrepor aos lóbulos. Então, por isso que ele vai apertando e espremendo esses lóbulos. Então, aqui, CLS é do lobular, que começa a proliferação nos lóbulos, nas células epiteliais dos lóbulos, e o ductal é a proliferação que começa dos ductos, da parede dos ductos, tá? Então, nessa figura B, o carcinoma ele está nesses maiores, nessas bolinhas maiores, e o normal ele está embaixo, nessas bolinhas pequenininhas, os lóbulos. Na figura B, os maiores é onde a gente tem uma. Aqui é todo o lobo, né? Todo o lobo já foi afetado. Aí aqui tem um lóbulo, né? Aqui é todo, vamos dizer que aqui é um lobo todo que foi cortado. Então já tem vários lóbulos. Esse aqui já está bem mais comprimido, apertado. Essa parte lobular está mais para a parte de trás da mama e os ductos eles estão indo em direção à parte apical do seio. Isso. Então, é como se fosse assim. Essa bolinha maior, essa aqui está em volta desse ponto. Essa aqui. Isso, uma numerada, os normais. E essa parte de cima, estou conseguindo, não sei como, mas parece que é um maior, baseado. Mas não tem só isso. Tu tá achando que é o corte de um ducto assim, né? É. Vai dar um ductozinho assim. Aí sabe que é partido. Pra mim, pelo que eu entendi, porque isso aqui ele tá dentro daquele quadrinho azul lá do Robbins, e ele dá meio que entender que a proliferação do ducto tá esmagando os lóbulos, e aqui é o corte dos lóbulos, né? Aí faz o corte pra... Mas não tem como, ó, olha como ele diz, envolve parcialmente o lóbulo na metade inferior dessa micrografia e apaga completamente os lóbulos superiores. Então é como ele começasse a envolver aqui e apaga completamente, porque já espremeu ali os superiores. Tá. A senhora usou o Robbins para fazer esses slides aí, baseado aí? Essa partezinha, sim, mas aquela parte de BIRADS, né, da composição da mama no exame, já foi com um professor que faz laudo, né? Como é que chama a pessoa que faz? Radiologista. O radiologista. Então, seguinte, agora a gente entra no carcinoma invasivo, né, ou também chamado infiltrante. O carcinoma ductal invasivo não especializado abrange a maioria dos cânceres, de 70% a 80%, e normalmente está associado ao carcinoma ductal in situ. O aspecto microscópico varia de tumores com túbulos bem desenvolvidos a tumores constituídos por células anaplásicas. Então, muitos carcinomas ductais invasivos substituem a gordura da mama normal, né, resultando em densidade mamográfica, gerando uma massa irregular, dura e palpável. Cerca de 50% a 65% dos carcinomas ductais são RE positivos, 20% RE positivos e 15% são triplo negativo, tá? A gente observa que no caso do carcinoma invasivo, em vez da gente ver, né, que a gente observa aqui no anterior, que ele está numa mesma região, ele está espalhado, mas ele está na mesma região. Quando a gente parte para cá, a gente já vê a formação do quê? O que é o nome disso aqui? As patas de caranguejo, né? Então ele começa a infiltrar o tecido, vai indo para o estroma, vai indo para o tecido adiposo, então vai infiltrando os outros tecidos, e aí quando chega nos linfonodos se espalha completamente. Já o lobular invasivo, ele vai ser constituído por células infiltrantes que são morfologicamente semelhantes às observadas no CLS. O que é que a gente acabou de ver aqui no ductal invasivo? Que a maioria das células, elas estão anaplásicas, né? Então elas estão no nível de desdiferenciação muito elevado. Já no lobular invasivo, não, ele mantém as características que estavam lá quando ainda era in situ. Então compreendem de 10 a 15% de todos os carcinomas mamários, as células. O quê? Como? Que tem a característica anaplásica e corta. Do que todos os cânceres, eles têm um nível básico de anaplasia, né? Mas o ductal, a anaplasia, ela é mais acentuada, exatamente.
Então as células, elas vão invadir o estroma e muitas vezes estão alinhadas em cordões de células, se manifestam como massas palpáveis ou densidades mamográficas, mas um grupo invade sem desmoplasia, então ele é de difícil detecção, ao contrário do ductal, que a gente já consegue ver aquela massa mais esbranquiçada, que tem uma reflexologia melhor por conta das calcificações. No caso do lobular, não, tá? Então, o padrão de metástase é para o líquido céfalo-raquidiano, sistema gastrointestinal, ovário, útero e medula. A maioria expressam, né, positivamente, ela é superexpressão do receptor de estrogênio e do receptor de progesterona. Os dois receptores hormonais, tá? Então, aqui, é a mesma característica que a gente vê, né? Tem essa formação das patas de caranguejo se prolongando. Só que a gente percebe que aqui a gente tem uma estruturação muito maior. Então a gente pode confundir isso aqui com o quê? Com a própria fibra, né? Do tecido do estroma. Então fica mais difícil de identificar. Ao contrário desse aqui, do ductal, que a gente vê uma massa e da massa se partem os prolongamentos. Aqui não, parece que é o tecido fibroso mesmo se formando. É mais difícil essa identificação. Então, os outros 3 tipos, só para a gente citar, né, que a gente mencionou lá, tem os carcinomas, com características medulares, que são triplo negativos, são cerca de 5% dos casos, que crescem como massas arredondadas, então é muito difícil distinguir esse carcinoma invasivo com característica medular de uma neoplasia benigna, tá? Então, vai ter agrupamentos de células anaplásicas grandes associados a infiltrados linfocitários, né? Então, tem um prognóstico bom. E aqui a característica, ó, ele está bem delimitado. A gente vê que basicamente tem uma volta aqui, né? Tem como se fosse mesmo a encapsulação, só que como é invasivo, a gente tem as partes em que há o escape dessas células para adentrar os demais tecidos. Mas por conta dessa característica geral, a gente consegue, fica difícil separar entre um tumor benigno e um tumor maligno. Por isso que se procede o processo da biópsia, para ter certeza quando o achado é suspeito, né? Segundo tipo, né, que também tem, na verdade, 4º tipo, né, já que a gente já falou de 3. Então, o carcinoma mucinoso ou coloide é um tumor RE positivo e HER2 negativo, que produz quantidades abundantes de mucina na secreção da matriz extracelular. Então, são tumores moles, gelatinosos e circunscritos. Temos ainda o carcinoma tubular, que é RE positivo e HER2 negativo também, que é detectado na mamografia como uma pequena massa irregular com células dispostas em túbulos. E essas disposições em túbulos é justamente as metástases, né, que podem ser raras, e o prognóstico também é ótimo em ambos esses 3. O que tem o pior prognóstico é o carcinoma, né, ductal invasivo, infiltrante. Então, o carcinoma invasivo geralmente é um pouco diferenciado e se infiltra de modo difuso, obstruindo os espaços linfáticos dérmicos, causando assim a aparência inflamada. No entanto, uma inflamação de verdade, ela está ausente, tá? Então, seca, como ele vai entupindo aqui o sistema linfático, né, de drenagem, não tem como drenar o tecido. Se não drena o tecido, o edema fica lá. A gente viu, né, na aula de edema, o que é que poderia favorecer? Uma obstrução dos vasos linfáticos, então não drena, então se não está drenando, fica o edema. Mas não é um processo inflamatório real. Cerca de metade expressam RE e de 40% a 60% superexpressam HER2. Todos os tipos de carcinoma invasivo da mama recebem 1 grau com base no pleomorfismo nuclear. A gente viu na aula de neoplasia, né, quais são as características que vão fazendo com que a célula seja classificada em cada vez mais anaplásica, cada vez mais desdiferenciada. Então ela tem um núcleo assim no começo. Esse núcleo vai crescendo porque ela não quer se proliferar, então ela começa a replicar o material genético, mas nem sempre ela consegue replicar organelas, conteúdo intracelular. Então, o núcleo ele vai crescendo demais, vai ficando hipercromado. Então, a gente começa a ter as alterações na morfologia, na estrutura daquele tipo celular. Então, com base nesse pleomorfismo nuclear, na formação, né, dos microtúbulos no processo de proliferação e na proliferação dessas células, a gente vai fazer essa classificação. Então, a gente tem grau 1,
que é o baixo grau, em que as células elas ainda estão similares às células normais, né? Os túbulos eles ainda estão bem definidos, então ela está no início do processo de anaplasia. E o grau 3 é o considerado alto grau, em que esses tumores são maiores, de contornos irregulares, essas células, são maiores, de contornos irregulares, túbulos de agrupamento sólidos ou como células isoladas, então elas vão ficando muito distintas da célula inicial. O processo de anaplasia normal, né? Então, em populações não rastreadas, isso inclui as mulheres jovens, né? Não só, por mais que a gente tenha visto lá no gráfico, que vai aumentando a incidência com a idade, isso também abrange as mulheres jovens. A maioria dos cânceres de mama é detectada pela paciente afetada como uma massa palpável. Tais carcinomas são quase todos invasivos, por quê? Porque se eu já estou sentindo, se eu já estou apalpando, é porque ele já está há muito tempo ali crescendo, se desenvolvendo. E tipicamente possuem pelo menos 2 a 3 centímetros de tamanho. Ao menos metade desses cânceres já terá se espalhado para os linfonodos regionais, ou seja, já começou o processo de metástase, tá? E em populações rastreadas, né, ou seja, aquelas que fazem acompanhamento, que vão nas consultas, cerca de 60% dos cânceres de mama são descobertos antes que os sinais e os sintomas estejam presentes. Desses, 20% evoluem para o carcinoma in situ, não é nem o invasivo, é o in situ. Então, o diagnóstico precoce ele é essencial para que a gente consiga diminuir a mortalidade da doença. Então, por isso que é tão importante o acompanhamento. Os carcinomas invasivos detectados através do rastreamento em mulheres mais velhas possuem um tamanho de 1 a 2 centímetros e apenas 15% apresentarão metástase para os linfonodos, das mulheres que fazem rastreamento, né? A incidência aumenta muito mais, né, daquelas que não fazem o rastreamento. Então, os cânceres palpáveis na faixa etária mais avançada são frequentemente cânceres de intervalo, né, daquelas pessoas que fazem rastreamento e desenvolvem um câncer que consegue apalpar, é porque provavelmente dos 6 meses de intervalo entre o acompanhamento e outro, né, apareceu um câncer que tem aquela capacidade de proliferação, de crescimento muito elevada. Então, a velocidade de crescimento do tumor é muito grande, a velocidade de proliferação, ou seja, de divisão celular também é muito curta, então ele consegue se proliferar muito rapidamente. Compreensivelmente, muitas vezes os cânceres de intervalo são altamente proliferativos e geralmente são de alto grau. Por quê? Porque quanto mais rápido ele se prolifera, mais rápido ele cresce, a gente já consegue associar a agressividade do tumor, que foi o que a gente viu lá na aula de neoplasia. Então, dentro das características clínicas, né, dos cânceres, né, tá? Porque a gente vê as características clínicas das lesões benignas, mas agora dos cânceres, existem alguns fatores que influenciam o prognóstico de cada tipo de câncer. Esses fatores vão incluir o quê? O tipo biológico, a expressão do RNA e o estadiamento tumoral, que é como se fosse uma classificação do tumor. Então, o tipo biológico do câncer é avaliado por uma combinação do aspecto histológico, do grau, da expressão dos receptores hormonais e da expressão do HER2. Então, o grau e a expressão do HER2 estão relacionados à proliferação, a quantidade de mitose está intimamente ligada à capacidade de resposta à quimioterapia citotóxica. As células de crescimento rápido, elas são mais sensíveis, portanto, um tratamento que utilize quimioterápico citotóxico, ele vai ser mais eficaz. Ó, esse tumor ele tem um crescimento muito rápido, porque o tempo de proliferação, de divisão celular dessas células tumorais, ele é muito curto. Então, vamos usar o citotóxico, que vai ser mais eficiente no combate a esse tumor. Neoplasias que expressam o RE ou o RP respondem melhor à terapia antiestrogênica, né? Então, tira ali, remove todo o hormônio daquela pessoa, porque se eu não tenho um hormônio, eu não vou ter como ativar o receptor e ele não estimula todas as vias que ele é capaz de estimular da proliferação celular. Nesses tipos, a gente tem um alto nível de sobrevivência. No entanto, obviamente, mutações podem desenvolver a resistência, porque se eu estou num processo de neoplasia, de formação de um tumor, eu tenho a progressão tumoral acontecendo o tempo todo, né? Então, pode vir uma mutação benéfica para o tumor e ele conseguir continuar isso proliferando.
Em contraste, não há terapia direcionada para os cânceres triplo negativos, que são tratados com a quimioterapia normal, que tem inúmeros, né, efeitos colaterais. Então, compreender o tipo biológico do tumor, se ele é RE positivo, se ele é HER2 positivo, se ele é triplo negativo, vai ser essencial para determinar o tratamento, portanto, para ter aí uma previsão do prognóstico dessa doença para aquela pessoa. E o perfil de expressão do RNA, ele vai ter a capacidade de identificar pacientes com câncer de crescimento lento e responsivos a antiestrogênio, os quais podem ser poupados da toxicidade da quimioterapia. Se ele cresce lentamente e se ele ainda tem associação do RE positivo ou RP positivo, eu também consigo fazer um tratamento mais direcionado, mais eficaz. E por fim, a última característica, né, o último fator que vai determinar o tratamento mais eficaz para aquele tipo de câncer é o estadiamento tumoral, que é uma medida da extensão do tumor no momento do diagnóstico e é importante para todos os tipos biológicos de carcinoma. E ele vai se basear em quê? Nas características do tumor primário, no envolvimento dos linfonodos regionais e na presença de metástases à distância, né? Porque uma coisa é metastatizar aqui no primeiro linfonodo sentinela, né? Que faz a drenagem dessa mama. Outra coisa é a gente já encontrar a metástase em outros sistemas mais distantes da mama. Assim, classificam-se os tumores em T1, T2 e T3 com base no tamanho do tumor, certo? Quanto maior, maior vai ser o grau, ou seja, o tumor maior vai ser T3. E T4 são aqueles tumores que podem já ter um processo aí de ulceração, né, envolvimento de músculos profundos, que é um carcinoma mais inflamatório. Então, inicialmente, a maioria dos cânceres metastatiza, né, para os linfonodos regionais, o que é um fator prognóstico muito forte. Na maioria das pacientes, a drenagem linfática dos 2 linfonodos sentinelas axilares são suficientes para a detecção. Se eles não estiverem afetados, significa, né, que não houve envolvimento de linfonodos regionais. Se ainda não houve envolvimento dos linfonodos regionais, então o prognóstico é bom. Se tiver havido envolvimento dos linfonodos regionais, significa que já começou a se espalhar, né, porque já entrou nas vias de disseminação e pode afetar outros sistemas. Então, as metástases distantes são detectadas apenas em 5% das mulheres recém-diagnosticadas, que é quando se identifica aí essas células neoplásicas em outros sistemas do corpo. Então, é essa imagem aqui, ó. Tá aqui a mama, aí onde a maior parte dos tumores são identificados, né? Quadrante superior lateral. Então, sempre que a gente identifica, fez a mamografia, teve um achado suspeito, fez a biópsia, tem algum, a biópsia deu que de fato é câncer, né? É maligno. Então, vamos fazer a biópsia também desses 2 linfonodos axilares aqui, que são os responsáveis por drenar essa região do quadrante superior lateral. Se eu faço a biópsia desses linfonodos e dá positivo, ó, eles também estão com células tumorais, com células neoplásicas. Então, a gente já vai classificando pior esse estadiamento tumoral, né? Se afetou os linfonodos regionais, significa que já iniciou o processo de metástase. Então, isso dá um prognóstico ruim. Se eu chegar, um paciente está aqui, fiz a biópsia, né? 2 pacientes, fiz a biópsia dessa daqui e deu que afetou os linfonodos sentinelas, fiz a biópsia dessa, deu que não afetou, prognóstico para você, você tem mais tempo de vida, o seu tumor ele não é tão agressivo, então a probabilidade de você ficar bem é maior. Você já afetou os linfonodos sentinelas, então o prognóstico vai ser pior, né? Tem menos tempo de vida e tal, dependendo do tipo de tumor. Então vai se caracterizar o tamanho do tumor, vai se caracterizar, né, se afetou ou não os linfonodos sentinelas que fazem a drenagem do tecido e vai se caracterizar se houve metástase ou não. Ah, professor, e se não for aqui o quadrante superior lateral, se for o quadrante superior medial? Pega esses linfonodos sentinelas aqui, que é o que faz a drenagem dessa região. Então, sempre vai ver de onde é que está tendo a posição do tumor para fazer a biópsia desses 2 principais linfonodos que fazem a drenagem. Se eles estiverem afetados, não precisa fazer do resto, que provavelmente já atingiu todo o corpo, que é uma via de disseminação.
Então, o linfonodo que vai ser removido na biópsia é chamado de linfonodo sentinela, que é mais comum nos axilares, porque onde é que a gente tem mais ocorrência de tumor? No quadrante superior lateral, né? Que vai aqui para os linfonodos axilares, porque os tumores são mais comuns na mama lateral. Então, depois de observar cada uma dessas 3 características, a gente faz o estadiamento, ou seja, a classificação tumoral. Então, o estádio 0, né, vai compreender o carcinoma in situ, ou seja, o não invasivo, que tem uma sobrevivência acima de 95% das pessoas, ou seja, a intenção desse estadiamento tumoral, né, dar o prognóstico para o paciente, dizer qual é a probabilidade dele ficar bem, em quanto tempo. Então, quando faz o estadiamento 0, sobrevivência, o prognóstico é muito bom para um carcinoma in situ. O estádio 1 já vai incluir mulheres com cânceres pequenos e linfonodos livres de carcinoma ou com micrometástases. Então, a sobrevida em 10 anos é de 86%. O estádio 2 apresenta um tamanho maior de tumor ou até 3 linfonodos positivos. A sobrevida é de em torno de 71%. Então, ou é o tumor que é maior, então vai contribuir nesse estadiamento de um grau mais grave, ou afetou uma quantidade de linfonodos maior. O estádio 3 são cânceres localmente avançados. Então, o tumor ele tem um tamanho grande, tem o envolvimento da pele ou da parede torácica, ou seja, invadiu, né, a musculatura, ou 4 ou mais linfonodos deram positivos e a sobrevida em 10 anos é de 54%. O estádio 4 é reservado para pacientes com metástases à distância, né, que é o M, que é aquela última consideração que é feita no estadiamento tumoral. E a sobrevida dele vai ser de em torno de 11%, que normalmente estão associados aos cânceres triplo negativos ou HER2 positivos com superexpressão do HER2. Então, eles são mais propensos a metastatizarem para o cérebro e para as vísceras, enquanto os cânceres RE positivo apresentam metástases normalmente para os ossos, tá? Mas a maioria deles já vão ser aí os triplo negativos. Então, historicamente, quase todas as mulheres com câncer de mama não tratado morrem no período de 3 a 4 anos, não tratado, tá? Entretanto, grandes progressos foram feitos em termos de tratamento e aproximadamente 80% das mulheres com câncer de mama que recebem terapia ideal sobreviverão. Isso, obviamente, vai variar com a idade, vai variar, né, com o local onde essa pessoa mora, os tratamentos disponíveis, tá? No caso desse período de 3 a 4 anos, é o tempo de sobrevida desde o diagnóstico ou desde o início do desenvolvimento? Desde o início do diagnóstico. A pessoa escolhe não fazer o tratamento, né? Ela não vai fazer o tratamento. Se não tratar, elas vão morrer aí no período de 3 a 4 anos. Então aqui, né, para a gente terminar, é só o gráfico mostrando as linhas contínuas, né? São cânceres positivos para o RE, né, para o receptor de estrogênio, e as pontilhadas são cânceres negativos para o receptor de estrogênio. Então a gente observa que a gente tem que o estádio 0, que é o carcinoma in situ, né, fica ali praticamente idêntico, mas quando a gente vai vendo para um estadiamento tumoral de estádio 4, né, que é o mais grave, a gente vê que aqueles que são RE negativos, ou seja, que devem estar associados ao triplo negativos, eles são muito mais, vamos dizer assim, são piores para a classificação para o prognóstico, pronto, a palavra é essa, o prognóstico desse paciente. Enquanto quando o RE é positivo, o prognóstico é melhor, o tempo de sobrevida do paciente. É a mesma coisa para os demais. À medida que vai aumentando o estadiamento, quanto mais grave vai sendo classificado esse tumor, se ele for RE positivo, por conta, né, de todas as ferramentas que já existem hoje para a detecção dos medicamentos desenvolvidos diretamente para os RE positivos, a gente tem um prognóstico melhor para aqueles que são RE positivos, enquanto para o que não é, né, que está associado ao triplo negativo, o prognóstico vai ser pior. Ok? Pronto, minha gente. Por aí a gente volta de tarde com as vistas.